E assim como toda semana, hoje é dia da gente falar sobre fundos imobiliários. A gente vai falar de um fundo bastante relevante e grande, que é o HGRE, que era gerido pela Credit Suisse e agora passou a gestão para a Pátria, tá? Vamos entender esse fundo imobiliário de tijolo, de laje corporativa, né? Quando você vê isso, o primeiro ponto é: fundos imobiliários de tijolo são fundos que possuem imóveis reais, diferente dos fundos de papéis que trabalham com os CRIs, fundos de dívidas, de empréstimos. Então, o HGRE é um fundo imobiliário de tijolo, aí ele tem o seu segmento. Qual que é o segmento dele? Lajes corporativas. O que são as lajes corporativas? São diversos prédios que ficam em zonas comerciais, onde se alugam as salas para diversos tipos de empresas diferentes. É diferente do segmento de logística, onde tem os galpões, é diferente dos shoppings, diferente de renda urbana, onde você tem apartamentos. Então, o HGRE está focado nas lajes corporativas, tá? E é interessante a gente falar sobre isso porque as lajes corporativas, desde o pós-crise sanitária, vem sofrendo bastante por essa questão de home office. E com isso abre-se, talvez, algumas oportunidades de investimento para você aproveitar e adquirir as suas cotas do fundo imobiliário num preço um pouco mais atrativo. Por isso que o tema dessa semana aqui de fundos imobiliários é sobre o HGRE, que é um fundo de laje corporativa, tá? Então, quando você vai lá na corretora, digita HGRE11, vai comprar uma cota, onde que você está investindo na real? O que são essas lajes corporativas? O HGRE, ele possui um total de 16 empreendimentos, ou seja, participação em 16 empreendimentos diferentes. Não é que ele tem 16 prédios só dele. Então ele tem, alguns são edifícios únicos que ele é dono do imóvel todo, alguns ele tem algumas salas, alguns andares. Então os fundos eles fazem isso, eles compram pequenas partes. É igual você compra uma cota do fundo, o fundo vai lá e compra uma pequena parte de um prédio, por exemplo, ou ele na totalidade. Então, quando você investe no HGRE, você está comprando ali a exposição em 16 tipos de empreendimentos diferentes, tá? E o seguinte, pessoal, esses 16 empreendimentos somam um total de quanto o fundo vale. O fundo hoje está valendo quase 1,8 bilhão de reais. É um fundo bastante interessante. Eu acho que é o terceiro fundo de laje corporativa maior que temos aqui na Bolsa de Valores. Então, ele é dividido assim. Grande parte dele está exposto nesses imóveis, mas ele tem algumas outras coisinhas nessa carteira do fundo todo. Ele tem alguns outros fundos imobiliários, ele tem uns CRIs também que ele compra, tem o seu caixa em renda fixa. E com isso ele vai construindo, né? Quando você tira um pouquinho dessa dívida que você está vendo aí das aquisições dos CRIs a pagar de 59 milhões, e soma-se esse patrimônio todo, tá? De 1,799 bilhão de reais. Então é isso que é o HGRE. Então é o seguinte, então ele tem esses 16 empreendimentos, ele precisa alugar esses empreendimentos para alguém. Quem são os clientes do HGRE? Hoje, atualmente, a gente tem, na maioria deles, o que compõe a maior parte dessa carteira de clientes é a TOTS, com 31%, então uma exposição muito grande em um único locatário, tá? Todas essas observações, presta bastante atenção, porque aí você vai conseguir linkar. Poxa vida, por que esse fundo está sendo negociado tão barato? Por que a cota está desvalorizada? Por que o preço sobre o valor patrimonial está tão baixo em relação aos outros? Então vai anotando todos esses pontos. Primeiro ponto, a exposição de 31% na TOTS é uma exposição muito grande, tá? Outra coisa, depois ele tem 27% na Vivo, depois ele tem as outras participações um pouquinho na Azul, ele tem um ponto importante também de olhar que a média de contratos deles não são contratos tão longos, né? 3,8 anos. E mais importante ainda de você dar uma olhada é o seguinte: a percentual dos ativos da receita que ele recebe todos os meses, olha aqui embaixo, a maioria deles é de monousuário, 20% de monousuário, depois ele tem 25% em torres corporativas, e depois ele tem mais 51% em lajes individuais. Então, essa baixa exposição a inquilinos torna-se o fundo um pouco mais arriscado, tá? Então, isso pode aumentar a vacância física, a vacância financeira. Outra coisa da gente analisar também são os contratos, que até aí tudo bem, tem metade em IPCA e metade em GPM, que é o mais comum de se acontecer, né? O seguinte, o fundo ele vem tentando aos poucos diminuir
a vacância financeira, ou seja, os inquilinos que não estão arcando com as despesas. Olha só, em julho de 2023, ou seja, 12 meses atrás, a vacância era quase 20%, agora a gente já conta com uma vacância de 15,2%. É claro que ainda é uma vacância persistente, uma vacância de certa forma notável quando o fundo recebe todos os aluguéis. Mas, de certa forma, a gestão vem se mostrando competente para deixar um dividendo mais recorrente, contínuo, aproveitar oportunidades de vender e se desfazer de alguns ativos que estão ficando velhos, comprar outros ativos, fazer esse renovo do portfólio. Então, com toda aquela carteira de cliente, com todos aqueles 16 empreendimentos ou participações, o fundo vai recebendo esses aluguéis que a gente joga aqui na DRE. A DRE mostra o seguinte, que para junho aqui, o que a gente tem? A gente tem um total de receita de 10 milhões de reais, que foi quase igual a maio, tá? Uma coisa que a gente tem que atentar aqui bastante é nas despesas que o fundo teve nesse mês. Então, metade das receitas dele, até mais, foram corroídas pela questão das despesas. Mas a gente vai destrinchar tudo direitinho para você entender e anotando aí o porquê que o fundo está descontado, porquê que a cota está caindo, porquê que os números de cotistas não aumentam, tá? Então tudo isso você vai vendo aí. Ou seja, de todos os aluguéis que ele recebeu lá dos 10 milhões, sobrou apenas 4 bilhões para ele poder deixar um pouquinho no caixa e redividir com quem é o cotista, para você que tem a sua cota aí. Então, alguns pontos aconteceram. No mês de julho, o fundo apurou uma receita de 10 milhões de reais, conforme eu disse, que daria 85 centavos por cota. Primeiro ponto que impactou negativamente nessa questão das despesas foi o pagamento do IPTU do edifício Alegria. Então isso aí já corrói um pouquinho, 2 milhões e 400 mil já foi embora, tá? Depois tem o diferimento do aluguel da Azul, ou seja, ele postergou um mês, impactando 274 mil, ou seja, é como se a Azul não pagasse um mês para pagar mais dividido nos outros meses, aí, renegociando o aluguel, né? Depois teve os impactos no Rio Grande do Sul, que impactaram na isenção de aluguel de um prédio onde essa tragédia assolou ali o estado, tá? Então, mais 142 ali nas despesas. E depois tem parcelas remanescentes dos processos de desinvestimento, onde se impacta 11.994. Então, com isso, apesar dele ter distribuído no mês de junho R$ 1,50, que é um dividendo bastante robusto, o que ele apurou mesmo foi 38 centavos por cota. Mas você fala assim, poxa vida, ele apurou 38 centavos por cota e está queimando todo o caixa. Não necessariamente, tá? Se a gente dá uma olhada aqui, em alguns momentos ele tem esses não recorrentes, que é um dinheiro que ele ganha com ganho de capital na venda de algum ativo. Às vezes ele comprou um prédio há 2 anos atrás, o prédio se valorizou, ele viu uma oferta melhor e vendeu. Então, com isso, ele distribui para os cotistas. Você pode perceber ali, em alguns meses, tem esse aumento no seu dividendo. E o seguinte, ele estava com um caixa mais robusto. O caixa do mês de maio estava com R$ 3,15. Então, não precisa dos fundos imobiliários ter um caixa tão agressivo, porque, afinal de contas, ele não ia fazer muita coisa com isso. Então, ele acabou o quê? Permitindo ter um dividendo recorrente com alguns pontos de subida para poder segurar um pouquinho os cotistas, para poder segurar a saúde financeira, para você ter a sua previsibilidade nas cotas. Então você vai recebendo em média esse ano todo, os últimos 12 meses, 78 centavos sempre. Então ele guarda esse caixa de uma maneira muito saudável para você ter esses dividendos sem ficar ondulando tanto, igual são os fundos de papéis, tá? Outra coisa interessante para a gente poder dar uma olhada aqui, que é o que ele fez para chegar nesse R$ 1,50. Então teve alguns pontos importantes, 3 pontos. Teve aqui o recebimento da primeira parcela do edifício Faria Lima que ele vendeu, ou seja, ganho de valorização por venda de ativo. Depois ele teve o reconhecimento da indenização na venda do imóvel edifício Alegria, então ele recebeu mais um dinheiro, e o recebimento de uma multa rescisória da Armac no valor de R$ 691 mil. Então, ele somou esses ganhos com aquele 38 centavos, que foi recorrente, normal, da distribuição que seria do fundo pelos aluguéis dele, e somou com essas vendas esses ganhos de capital, por isso que deu esse dividendo um pouco maior, tá? Uma coisa que não preocupa muito é o seguinte, é a questão das dívidas que vem, ou seja, a alavancagem que o fundo tem, que é uma alavancagem já baixa, e ela vai diminuindo com o passar dos anos. Então isso traz um respiro melhor, uma saúde financeira mais interessante para o fundo imobiliário. Então, daqueles todos os imóveis, eu vou deixar na tela aqui para você ver alguns pontos interessantes.
é que ele tem ali bem descrito a participação que ele tem no edifício e o percentual de vacância, tá? Existem alguns prédios ali que demandam um pouco mais de atenção. O edifício Antônio das Chagas, que tem 100% de participação do fundo, e ele está com 100% de vacância. Então, depois você vai somando aí 33% de vacância, 38%, 53%, 19%. Essa vacância vem preocupando muito alguns cotistas e alguns investidores maiores. Então, o investidor dá uma olhada no HGRE, vê o que o fundo está fazendo e olha a atratividade do mercado como um todo, talvez ele ache um pouco mais arriscado, não está disposto a pagar por esse desconto. Todo mundo vende as cotas e acontece esse desconto no preço sobre o valor patrimonial, que hoje, no acumulado do ano, vem caindo 11%, né? A cota custando R$ 116,56. Se a gente dá uma comparada, então, com a HGRE para essa questão da atratividade, que eu sei que você está anotando os pontos aí, a gente faz o seguinte, vamos comparar ele com alguns índices importantes para ver se a rentabilidade foi positiva ou não. Então, a gente tem nos últimos 5 anos, quando você investiu lá no HGRE, foi um fundo que ele perdeu do IFIX, tá? O fundo perdeu do IFIX e o fundo perdeu do índice Tevas de fundos imobiliários de tijolo. Então, na média de todos os fundos imobiliários de tijolo, ele acabou perdendo em termos de rentabilidade, porque shopping e logística cresceu muito. Agora, se eu comparo o HGRE só com os fundos de lajes corporativas, eu tenho que ele performou melhor. Enquanto o índice de laje corporativa, que são similares a esses imóveis, rendeu 1%, o HGRE rendeu 21%, mas de certa forma perdeu para o IFIX e perdeu para as lajes para os fundos de tijolo em questões normais, tá? Beleza, primeiro ponto. Então, se eu comparo o HGRE com outros fundos do mesmo par, ou seja, com outras lajes corporativas, para a gente ver essa atratividade, a gente tem que de 2020 para cá, ou seja, nos últimos 4 anos, quem venceu mesmo em termos de rentabilidade com reinvestimento de dividendos foi o fundo PVBI 11, que ele venceu do IFIX. Agora o HGRE perdeu do IFIX, o BRCR também rentabilidade negativa e o Vino 11 também com uma rentabilidade bastante negativa, sofrendo demais. Então, quando se compara esses 4 fundos imobiliários de lajes corporativas, PVBI, depois HGRE, tá? Um ganhou do IFIX, o outro perdeu do IFIX. Cada um tem a sua particularidade, tá? Se a gente dá uma olhada também na questão do risco e retorno de investimento, ou seja, será que vale a pena o risco de se investir nesse fundo imobiliário com relação ao retorno que ele me dá, comparando ele com o PVBI, BRCR e o Vino? Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente tem que quem deu mais retorno foi o PVBI, com um risco similar ao HGRE, um pouquinho menos até. Então, quando se compara o PVBI e o HGRE, a gente tem que o HGRE é mais arriscado e devolve menos para o cotista do que o PVBI. O BRCR e o Vino 11 nem se fala, né? O Vino 11 ele entrega quase nada de rentabilidade com um risco muito elevado, tá? Então esse gráfico serve mais ou menos para isso. E quando você compra a cota do HGRE, você está investindo em 16 ativos, que é um fundo antigo, desde 2008, com 1,8 bi de patrimônio, então o terceiro maior da bolsa, né, de lajes. Tá? A cota, o valor real seria R$ 152, mas hoje custando 117, tem 23% de desconto se você acha na sua avaliação que vale a pena investir nele. Tem 150 mil cotistas, está estagnado nesse número, a liquidez média diária é de 1,5 milhão, então você pode comprar e vender essas cotas facilmente, não vai alterar nada, tá? Em julho ele pagou 78 centavos, né? Em junho foi 1,50, agora para o mês de julho, pressuposto 78 centavos, mantendo aquela média dos últimos 12 meses, para te dar um yield de 7,9%, que está igual aos pares do mesmo segmento. Tá, pessoal? Então, o HGRE é isso, ele está enfrentando esses descontos na cota por conta de todas essas particularidades que eu disse, que vai desde a entrega do risco e retorno, desde os relatórios de gestão, a concentração de inquilinos e a taxa de vacância, beleza? Então é isso, espero que você tenha tido bons proveitos com esse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo e você já vai ver aí em primeira mão, tá? Preciso também que você deixe aqui
o seu comentário sobre o HGRE. O que você acha desse fundo? Porque aí eu consigo fazer um conteúdo melhor para você à medida com que você for comentando e eu ver o que o pessoal está fazendo ali nos comentários. Beleza, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau!